Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para poder louvar ao Senhor, bendizer o seu nome. Infelizmente, por razões técnicas, não podemos estar pela manhã, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele assim o quis, para a glória do seu nome, para a edificação das nossas próprias vidas. E nos alegramos de, nesse horário, poder nos reunir para poder cultuar ao Senhor. E é o que faremos aqui, um culto público que vocês têm o privilégio de acompanhar na casa de vocês pela internet. Isso porque só existem 3 tipos de culto. O culto individual, que é aquela sua devoção com Deus. O culto familiar, quando você se reúne com a sua família para ler as Escrituras, cantar, orar e também meditar nas Escrituras. E o culto público, quando o povo de Deus se reúne para a adoração. É sempre preferível que o culto público seja realizado na casa do Senhor. Mas em vários momentos da história, isso também já aconteceu do povo de Deus se reunir em casas, em tempos excepcionais. E aqui nós estamos então agora reunidos para adorar ao Senhor e transmitindo essa nossa adoração comunitária com parte da comunidade aqui pela internet, de forma excepcional. Vamos então dar início ao nosso culto nessa noite. E vamos ler o texto de Salmo de número 22, do primeiro versículo até o 5º. Salmo de número 22, do primeiro versículo até o 5º. Eu vou ler e vocês acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim o salmista, Salmo de Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Esse é um salmo que é conhecido como um salmo de lamento. E observe vocês como o salmista apresenta a sua angústia, a sua dor. Esse foi o salmo que Jesus cantou, ou leu, ou meditou naquela sexta-feira tão dolorosa. Ele faz menção a esse salmo. E observe vocês como esse salmo fala de uma dor, de uma angústia, de um aparente abandono do Senhor. Mas perceba que esse lamento está carregado de uma profunda confiança, na certeza de que Deus soberanamente governa todas as coisas, tem um controle de tudo e que de fato traz livramento na hora da dor. Por isso que ele diz: eu confio em ti, Senhor. Os nossos antepassados colocaram a confiança no Senhor. E eles não foram decepcionados, porque o Senhor os livrou, o Senhor os guardou. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre a maneira como Deus cuida de nós e a maneira como Ele, em amor, nos sustenta e nos guarda. Esse grande amor do Senhor. Vamos cantar o hino de número 260, Amor que Vence. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, ó quanto amor por mim
mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Confiados no Senhor, vamos mais uma vez orar. Temos nos nossos cultos pedido ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, nos guarde na confiança de que Ele governa e reina sobre tudo, ao mesmo tempo também que intercedemos ao Senhor pela nossa nação e pelo mundo que passa por esse momento de calamidade, de pandemia. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Agradecemos-te, Senhor, pela certeza que temos de que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Agradecemos-te pela certeza de que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Não fazemos parte das estatísticas apenas, mas sabemos de que, de fato, é o Senhor que governa e guia todas as coisas. E que nada pode acontecer conosco, a menos que o Senhor assim o queira e que o Senhor permita. Essa confiança, Senhor, e essa certeza, essa realidade, deve conduzir o nosso coração ao descanso e à tranquilidade. Por isso pedimos-te, Senhor, que nesse momento de isolamento social, nesse momento que as pessoas estão distantes e muitas delas angustiadas, deprimidas, pedimos-te que o teu Santo Espírito possa trazer consolo, ânimo e despertar a mente ao coração para o fato de que o Senhor governa e dirige todas as coisas. E que és o Deus que tem uma aliança com o teu povo. E és o Deus que cuida daqueles que são teus. Nós te pedimos isso, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, meus amados irmãos, de Isaías, capítulo de número 53. Leremos do 4º até o 6º verso. Isaías 53, 4º até o 6º verso. Diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Há um hino de número 269, que descreve um pouco daquilo que aconteceu como cumprimento dessa profecia. Jesus Cristo é o centro da Escritura e o cumprimento de todos os tipos apresentados no Antigo Testamento e de todas as profecias apresentadas no Antigo Testamento. Tudo que nós acabamos de ler, de fato, aconteceu com o nosso Senhor. E o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo, fala um pouco dessa realidade, de como ele padeceu na cruz pelos nossos pecados. Vamos cantar.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, tendo um puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Ouça, acredite, viva. Esse é o tema da nossa série no Evangelho de João. E nós estamos estudando todo esse Evangelho, já chegamos no capítulo de número 19. Hoje nós vamos caminhar um pouco no capítulo de número 19, se Deus quiser e assim nos permitir, chegaremos até o verso 27. Na próxima sexta-feira, a conhecida como Sexta-feira da Paixão, teremos um culto especial às 9 horas da manhã, onde vamos dar continuidade e aí vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o episódio da sua crucificação. Então, se você ainda não abriu, peço por gentileza que você abra a sua Bíblia ou ligue aí o seu aparelho eletrônico e leve os seus olhos até o capítulo de número 19 do Evangelho de João. Nós leremos dos versos 16 até 27. João 19, 16 até 27. Vamos ler o verso 16, nós já lemos na semana passada, mas vamos retornar ao verso 16 para poder dar a conexão aí entre o texto que estudamos na semana passada e o texto que vamos estudar hoje. Na semana passada nós percebemos que Jesus Cristo foi injustamente julgado e condenado. E agora Pilatos então o entregará para a crucificação. E aí vamos dar uma olhada para esse episódio da narrativa de João. Eu vou fazer o seguinte, eu vou expor o texto, tentarei fazer isso de maneira mais breve possível, e depois nós nos voltaremos para algumas aplicações desse texto. Na verdade serão, se Deus quiser assim nos permitir, 6 aplicações. Então esse texto, esse episódio é dividido em 4 cenas. Okay? Lucas, quando ele vai tratar desse momento da vida de Jesus, ele chama esse momento de espetáculo. E de fato era um espetáculo
para alguns que viviam naquela região, sobretudo para os romanos. Então, Lucas 19, versículo 16, diz assim: Finalmente, Pilatos o entregou, isto é, Jesus, a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O chefe do sacerdote dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos dividir por sorteio quem fica com ela. Isso aconteceu para se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos dirija e nos conduza nesse momento em que vamos estudar a sua palavra. Te somos gratos, Senhor, porque o teu Santo Espírito, aquele que inspirou essa palavra, é o mesmo que ilumina a nossa mente, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei e a beleza da pessoa do teu Filho, revelados no teu Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, imensamente, porque agora podemos nos voltar para a tua palavra, a fim de sermos por ti mesmo edificados para a glória do teu nome. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, por isso pedimos-te, ajuda-nos, Senhor, a fim de que possamos expor a tua palavra com fidelidade, com relevância para as nossas vidas, a fim de que o teu povo seja edificado nesse momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como normalmente você reage a uma violência brutal? Você é daqueles que vira o rosto para não ver? Ou você é daqueles que tem até prazer em observar esse tipo de cena? Eu confesso para vocês que eu não sou jogo duro nessa questão. Eu abandonei a série The List, por exemplo, porque a cada vez que um nome era tirado da lista, eu me sentia ainda pior em ver tanta crueldade na maneira que as pessoas eram assassinadas. Bem, os romanos não eram assim.
Eles eram ávidos por morte brutais. Vimos cenas de pessoas sendo entregues às feras, gladiadores que eram assassinados brutalmente. E a crucificação era uma dessas maneiras de tirar a vida de alguém. Nós vimos na semana passada que a liderança judaica queria não apenas a morte de Jesus, mas ela queria que ele também fosse morto e crucificado. Essa era a maneira. Esse era o jeito. O objetivo era único, isto é, mostrar que de fato ele é amaldiçoado por Deus, ele é maldito. Justificando então assim a tese da liderança judaica. Contrário ao que tudo que Jesus tem dito até então, isto é, ele é enviado da parte de Deus. Ele é aquele que veio como Messias para ser adorado. Então Lucas, quando vai descrever a morte de Jesus, ele diz que a multidão estava ali reunida para aquele grande espetáculo. Era um espetáculo, em um dia festivo. E esse espetáculo ele é contado por João dentro de 4 cenas, as quais nós analisaremos nessa noite. E a primeira delas é a cena de dor brutal. Cena essa que você pode perceber nos versos 16 até 18. 16 até 18 você pode acompanhar na sua Bíblia. As pessoas do mundo antigo não precisavam de uma descrição muito forte sobre como era alguém ser morto em uma cruz. Porque essa não era uma cena tão rara. Por isso que se você observou com atenção, você deve ter percebido que João descreve a crucificação de Cristo em poucas palavras, sem muitos detalhes. E ele tem um propósito ao descrever a crucificação dessa maneira, como veremos um pouco mais à frente. Mas nós sabemos, pelos demais evangelistas, que Jesus carrega a sua cruz, ou pelo menos parte dela. E era a tradição de que aquela pessoa que fora condenada levasse a sua cruz até o lugar no qual seria crucificado. E Jesus faz isso. E naquele momento, então, que ele chegava no lugar, as duas partes elas eram unidas. Havia 2 maneiras de crucificar alguém, em formato de X ou em formato de T. Pela placa que é colocada sobre a cabeça de Jesus, sabemos então que é uma cruz de acordo com a imagem que nós temos em mente e conhecemos. As partes foram então unidas. Jesus então é colocado deitado naquela cruz. Os pregos de 5 a 7 centímetros agora atravessam os seus pulsos, os seus pés. E então a cruz é erguida. Como normalmente as pessoas eram crucificadas em uma determinada altura, não sendo possível permanecer em pé no chão, então colocava-se uma espécie de calço, para que a pessoa então pudesse ter um apoio e assim levantar para respirar. Você imagina que essa pode ser uma ajuda? Mas na verdade não. Essa é uma maneira mais cruel de aumentar o sofrimento, de aumentar a dor, a fim de que a morte fosse assim retardada. E a pessoa pudesse, então, sofrer por longas e longas horas. E lá está Jesus, crucificado, agonizando. E essa é a primeira cena que João nos descreve. A cena de uma dor
brutal. Seus pulsos estão ensanguentados. Seus pés correm sangue. Suas unhas foram machucadas. O seu lombo está ferido por chicotadas que geraram cortes profundos em todo o seu corpo. Ele sente dor. Ele sente profunda dor. A liderança judaica queria que ele morresse como um maldito. Por isso o conduziram até a cruz. Mas queria também que a morte fosse morte de cruz, porque eles sabiam que essa é uma morte dolorosa. Essa é uma morte de dor brutal. Mas a segunda cena que João nos conta é a cena do escárnio público que agora Jesus sofre. Essa cena, então, agora é descrita dos versos 19 até 22. Era comum naquela época que o acusado e o condenado tivesse, então, a razão pela qual a punição foi dada, apresentada para que todos pudessem perceber. Então é colocado sobre a cabeça de Jesus o que o levou à condenação. Qual foi a sua acusação? Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. A liderança judaica protesta contra essa inscrição de Pilatos, dizendo, não diga que ele é o rei dos judeus, mas sim que ele se dizia ser o rei dos judeus. Esse é o momento que Pilatos então permanece firme. E ele diz, o que escrevi, escrevi. E observe vocês um detalhe que João traz à nossa mente. Ele diz que o escrito foi apresentado ao público em 3 línguas. Em aramaico, o idioma dos judeus da Palestina, latim, o idioma dos romanos, e o grego, o idioma comum daquela época. Língua essa falada por quase todo mundo daquela época. Teria sido muito difícil, naquele final de semana festivo, em um lugar muito próximo da cidade, que alguém passasse por ali e não lesse essa mensagem. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. João então descreve esse episódio a fim de nos apresentar 3 verdades. A primeira delas é que esse homem, isto é, Pilatos, que não tinha ideia da verdade, é exatamente aquele que proclama a verdade sobre Jesus. Aquilo que João vem defendendo durante todo o Evangelho, isto é, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias, o enviado da parte de Deus, agora está claro para todo mundo, nas línguas mais conhecidas daquela época. Ao descrever Jesus Cristo como sendo o Nazareno, o rei dos judeus, Pilatos se remete à humanidade de Jesus. E quando ele o descreve também como sendo o rei dos judeus, ele agora fala da sua realeza, da sua grandeza. Ele de fato é o rei do universo. E agora o mundo está sabendo disso. Em segundo lugar, mais uma vez, João traz à nossa memória o fato de que todas as coisas estão acontecendo exatamente como Deus havia planejado. De tal maneira que todos que estão à volta da cruz e de todos esses episódios, na verdade, não passam de personagens nas mãos desse grande roteirista que conduz o drama da redenção. Por isso, todos esses estão fazendo exatamente aquilo
que Deus planejou. Por isso que em vários momentos é nos dito para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. E em terceiro lugar, Jesus morreu pelo mundo. E agora o mundo está começando a saber disso. Um dos propósitos do Evangelho de João é exatamente o propósito evangelístico. E agora aqui está então Pilatos testemunhando, mesmo sem querer, dando glória a Cristo, mesmo de maneira inconsciente, e reconhecendo a sua soberania e a sua realeza. E agora chegamos então à terceira cena. Nós a encontramos nos versos 23 e 24. Cena de humilhação máxima. Cena de humilhação máxima. Depois de Pilatos não recuar, e agora Jesus ser escarnecido, mas ao mesmo tempo honrado pelo Pai, de maneira que todos podem reconhecer a sua grandeza. Agora ele volta a ser humilhado. É-nos dito então que no lugar da crucificação, lá está Jesus. Era comum que o crucificado fosse levado até aquele lugar nu, despido. Mas esse não é o caso de Jesus. Pela maneira como o relato nos é apresentado, sabemos que ele tipicamente usa um cinto, sandálias, cobertura para a cabeça, um manto e uma túnica. De acordo com o costume, ficar com as roupas de um criminoso executado era o direito dos executadores. Então a divisão dos despojos mostra que o pelotão de execução era formado por 4 soldados. Provavelmente um ficou com o cinto, outro com as sandálias, um com a cobertura da cabeça e outro com o manto. E aí, não querendo ser, entre aspas, injustos com ninguém, e não querendo dividir essa peça única, sem nenhum tipo de costura, eles então decidem lançar sortes. Agora perceba, note que coisa curiosa. Em um momento de profunda dor, em um momento em que o ser humano sofre a dor da crucificação, que os seus familiares estão ali aos pés da cruz, lamentando, chorando por tão terrível morte, esses soldados se preocupam unicamente em dividir as peças que Jesus usa. As últimas coisas materiais que ele, nesse momento final da sua vida, possui. Como as pessoas nesse tempo de pandemia, que diante da dor e do sofrimento do outro, vê a oportunidade para levar vantagem, vendendo álcool gel a preços abusivos, gás a preços absurdos. Aqui temos provavelmente 4 homens tirando vantagem de uma situação tão dolorosa. Agora, não seja tão precipitada em julgar esses homens, porque muitas vezes nós não somos diferentes. Eles olharam para a cruz e eles então não perceberam a obra expiatória de Cristo. Ao contrário, eles viram em Jesus apenas um meio de obter alguma coisa material. E não são poucos os que assim também pensam e agem. Não olham para a cruz, não veem Jesus, o Rei do universo, o Salvador do mundo, mas apenas alguém que pode trazer ou suprir algum tipo de necessidade material. Mas mais uma vez, João olha para esse joguinho cruel, para essa cena bizarra, e João vê 2 coisas. A primeira, a auto-humilhação de Cristo. No capítulo de número 13, nós vimos Jesus Cristo se aproximando dos seus discípulos, no momento da preparação da Páscoa.
E o texto nos diz então que Jesus tira a sua roupa de cima e se aproxima dos seus discípulos a fim de lavar os seus pés. E João mostra claramente essa auto-humilhação do nosso Salvador. Mas percebam agora que essa auto-humilhação, ela é apresentada em um grau máximo. Não é apenas as suas roupas de cima que são tiradas. Ele é totalmente despido. Isso para um judeu era uma humilhação terrível. Terrível, terrível. Lembre-se que depois que o homem pecou, a nudez tornou-se vergonhosa. E ele se escondeu. Mas o nosso Senhor agora levou a maldição da nudez de nós. De tal maneira que agora, por causa da sua cruz, nós podemos ser vestidos com a sua justiça. Ele de fato é alguém que assume a maldição da lei. Mas tudo isso, diz João, faz parte do plano eterno de Deus. Mas João também diz que isso é um cumprimento. O cumprimento de uma profecia. Mais uma vez ele diz para que se cumprisse as Escrituras. Para se cumprisse as Escrituras. O Salmo de número 22, versículo de número 18, é agora citado mais uma vez por João. E esse salmo apresenta Davi como sendo o servo sofredor. O exemplo de servo sofredor. E aquilo que era apenas um tipo, apenas uma sombra, agora é em Jesus uma grande realidade. Ele de fato é o Rei, o Messias esperado, a raiz de Davi, o Rei prometido ao povo do passado, agora está diante dos nossos olhos. De tal maneira que agora João o apresenta como sendo o cumprimento final de todas as coisas. E finalmente, João encerra agora apresentando-nos a cena de amor profundo. Você pode observar dos versos 25 até 27. Não era inédito que os amigos e parentes estivessem perto do crucificado nesse momento da dor. Por isso agora como se que o foco saísse dos soldados, de toda a zombaria ao redor da cruz, e fosse exatamente para essa cena bela, na qual agora apresenta algumas mulheres e o discípulo a quem Jesus amava. Ali estavam aquelas mulheres que talvez tenha feito essas roupas que Jesus acabara de perder. E elas estavam ali a lamentar e a chorar. Quando de repente Jesus se volta para a sua mãe, Maria. Ao lado dela está o discípulo amado, que nós podemos presumir que seja o apóstolo João. E agora Jesus, fitando os olhos em sua mãe, diz: mulher, eis aí o seu filho. Voltando-se para João, diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. É provável que a essa altura José já não estivesse mais vivo, colocando Maria na condição de viúva. E muito é dito sobre essa passagem. A teologia católica percebe aqui nesse texto um mandato e a base para a veneração de Maria. No entanto, nós podemos observar, como bem pensou o Dr. Carson, que a exegese católica romana tem a tendência de não considerar que Maria foi quem foi colocada
sob os cuidados do discípulo e não o contrário. Não é ela que agora cuida de todos os discípulos de Jesus, mas é ela que é cuidada por esse discípulo amado. Agora a pergunta que poderia surgir, sobretudo para aqueles que conhecem a cultura judaica, é por que Jesus atribui dar essa tarefa a João e não a um dos seus meio-irmãos. A Tiago, por exemplo. Alguns poderiam dizer e justificar que Tiago não conhecia o Senhor nesse momento. Ou ainda que ele não estava em Jerusalém, afinal ele morava em uma outra cidade. Tudo isso, de fato, é verdade. Mas ao que parece, ninguém tinha entendido de forma melhor o amor de Jesus do que o seu discípulo amado, do que João. E por essa razão, ele agora entrega Maria nas mãos de João. O que ele está fazendo aqui? Nesse momento de dor, provendo cuidado à sua própria mãe. Ele iria morrer e ele sabia que teria que deixá-la. E como sendo provedor, ele então toma providências para que ela pudesse ter um cuidado prolongado. E aqui então nós encerramos a descrição desse espetáculo da crucificação. E essas foram as cenas. E isso nos leva então a 6 aplicações, que eu queria então que você, nesse momento, voltasse a sua atenção. Em primeiro lugar, a descrição de João do espetáculo não é sensacionalista. Vocês observaram que João descreveu a crucificação de Cristo em apenas alguns versos, sem muitos detalhes, sem muita descrição. Mel Gibson, com certeza, se tivesse que fazer o filme A Paixão de Cristo a partir de João, ele não teria muita cena para colocar no filme. Isso não é por acaso. João quer chamar a nossa atenção para um fato que ele vem defendendo até agora. Isto é, a morte de Jesus trouxe, sobretudo, um sofrimento espiritual muito grande. Sofrimento esse que tornou seu ápice quando ele bebe do cálice da ira de Deus. E beber do cálice da ira de Deus, como veremos na nossa próxima mensagem, é mais angustiante do que qualquer tipo de pregos nas mãos e nos pés, nos pulsos e nos pés. E João quer então que nós entendamos que o principal na cruz de Cristo é o sofrimento espiritual que ele teve que enfrentar para que eu e você pudesse ter vida eterna. Então ele deixa os demais detalhes, dolorosos sim, importantes para entender o sofrimento de Cristo sim, mas dentro do seu propósito, em um segundo plano, para que nós entendamos e não deixemos de perceber o quanto nosso Senhor sofreu ao beber o cálice da ira de Deus. Isso é melhor descrito em Mateus, o que nos leva ao nosso segundo ponto. O nosso isolamento social do coronavírus não é nada quando comparado com o isolamento espiritual de Jesus Cristo na cruz. Eu sei que está sendo muito difícil para você ficar longe do pai, ficar longe da mãe, ficar longe da família, ficar longe da igreja. Agora imaginem vocês o sofrimento de Jesus que o levou a dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu,
Por que me desamparaste? Se perguntarmos em que sentido ontológico o Pai e o Filho estão separados aqui, a resposta é que nós não sabemos porque isso não nos foi informado. Mas uma coisa é certa: nenhum isolamento pode ser comparado com esse que Jesus teve que enfrentar na cruz. E lá estava ele sozinho, para que um dia nós pudéssemos viver em comunidade. Lá estava ele abandonado por todos, para que um dia nós pudéssemos fazer parte de uma família. Lá estava o nosso Senhor, sofrendo em nosso lugar, para que um dia nós pudéssemos viver, tendo vida eterna. Vida essa que um homem pôde experimentar naquele mesmo dia. No início do nosso texto, é-nos dito que Jesus foi crucificado, e com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ele está no centro do palco do espetáculo da crucificação. Se você ler nos demais evangelhos, você vai perceber que todos os dois zombam, blasfemam de Jesus. A zombaria passa por: você não disse que é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. As pessoas que estão à volta da cruz também dizem isso. Salvou a outros e agora não pode salvar a você mesmo? Salva-te, se de fato é filho de Deus. Você não disse que é filho de Deus? Então agora chame a Deus, quem sabe ele possa te ouvir e te atender. Mas o relato nos diz que foram 6 horas de sofrimento. E lá estavam aqueles homens. E por obra sobrenatural do Senhor, é-nos dito que um deles se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então agora se volta para ele e diz: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 3 homens, 3 destinos. Um insiste nos seus pecados e morre com o mundo. O outro reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de um Salvador, deposita a sua confiança em Jesus e morre para o mundo. E isso só é possível porque no centro desse espetáculo está um homem que morreu pelo mundo. Isto é, por pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Para religiosos e criminosos, como esse que está ao seu lado na cruz. Um morreu com o mundo, o outro morreu para o mundo. E no centro do palco estava Jesus Cristo, que morreu pelo mundo. O homem que não pôde salvar a si mesmo, salvou a outros. Porque a sua morte possibilita-nos vida. Em quarto lugar, guarde a imagem da cruz na sua mente. Guarde a imagem da cruz na sua mente. Cristo clamando em agonia é o lembrete da gravidade do nosso pecado aos olhos de Deus. E de fato, em tempos de pandemia, fica mais fácil entender que se o preço da cura é a medida da magnitude da doença, o pecado é uma doença terrível. Porque o preço pago para resolver o nosso problema com Deus foi o seu próprio filho, a morte do seu próprio filho. E essa imagem precisa estar na nossa mente.
Eu ainda era seminarista. Quando, em uma das programações que nós tínhamos na igreja que eu trabalhava durante o seminário, Igreja Evangélica Suíça, hoje Igreja Presbiteriana do bairro Campo Belo, nós tivemos uma palestra para homens. Era um sábado pela manhã, e ali reunimos com outros homens da comunidade a fim de estudar a Escritura. Em uma dessas palestras, o reverendo Valdeci falou sobre pornografia. E ele citou o John Piper. E uma ideia que o John Piper apresenta em um dos seus artigos. E nesse artigo, o John Piper diz: pense frequentemente que Cristo sofreu na cruz, agonizou por causa da sua pureza. E ele então instruiu a todos: guarde essa imagem em sua mente e combata imagem com imagem. E ele dizia: toda vez que vier um pensamento, uma imagem pecaminosa na sua mente, lembre-se da imagem de Cristo agonizando na cruz pelo seu pecado. Combata imagem com imagem. Todas as vezes que você se vê tentado a sentar na frente de um computador e ver uma imagem impura, combata imagem com imagem. Lembre-se dessa imagem de Cristo padecendo na cruz, sofrendo na cruz, para que você pudesse ter pureza e vida santa. Combata imagem com imagem. Por isso, guarde essa imagem da cruz de Cristo em sua memória, para que você a use em momentos importantes da sua vida. Combata imagem com imagem. Em quinto lugar, veja e desfrute desse amor que vem da cruz. Ai, irmãos, que coisa bela é você perceber que até agora João está dizendo que Cristo se relaciona com o Pai. Que esse relacionamento é marcado pelo amor, pelo profundo amor. E que agora, quando essa nova comunidade está surgindo a partir da sua cruz, nós agora podemos viver nessa comunidade, fruto da sua própria morte, desfrutando e vivendo esse profundo amor. A vida da comunidade deriva da doação do próprio Jesus. E essa doação é a principal característica da vida comunitária, desse novo grupo que surge a partir da cruz. Então, qual é a relação entre cruz e amor? Agora Jesus está explicando para nós, num púlpito, que é a cruz. E a sua explicação é essa: o verdadeiro amor só é realmente possível quando o pecado for removido. E uma vez que a essência do pecado é o falso amor próprio, que nos impede de amar verdadeiramente o outro, então a cruz é quem possibilita o amor. Senhoras e senhores, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que arranca do nosso coração o egoísmo e nos impulsiona a amarmos o próximo como Ele nos amou. Essa é a razão pela qual agora a cruz revela o profundo amor de Deus para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. É por isso que essa cena carregada de afeto e de amor agora nos é apresentada. Onde Jesus olha e diz: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Aquele que deveria ser objeto de compaixão é quem se compadece, revelando assim o seu profundo amor para com o próximo. É-nos dito que João leva essa ordem a sério e passa então a cuidar
a cuidar de Maria, mãe de Jesus. Porque essa comunidade agora é marcada pelo amor. Porque a cruz nos liberta do egoísmo e nos faz amar o próximo como Cristo nos amou. O amor que está presente na Trindade é derramado nos nossos corações, como já vimos, e agora transborda por toda a comunidade. Isso nos faz então encerrar com uma última e profunda lição desse texto. Órfãos e viúvas, cheguem-se perto da cruz, porque há uma comunidade cheia de amor para vocês. Órfãos e viúvas, cheguem perto da cruz, porque há uma comunidade cheia de amor para vocês. Aqui está Jesus ensinando o que é honrar de fato pai e mãe, como diz a lei. Aqui está Jesus se compadecendo do próximo. Aqui está Jesus nos ensinando como nós devemos cuidar dos nossos pais, obedecendo a lei de Deus e seguindo as leis naturais do mundo criado. Porque isso é esperado de cada filho. Então, uma palavra aos filhos. Pode ser que você seja jovem e vigoroso, e os seus pais já estejam com os cabelos brancos. O sábio Salomão diz: não desprezei a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios capítulo de número 23, versículo 22. Pode ser que você seja rico e seus pais pobres. Então não deixe de prover o que eles precisam. Pode ser que você esteja em um outro estado ou talvez em um outro país. Então não seja negligente. Não deixe de consolar, de animar, de demonstrar amor para com seus pais por meio de palavras de apreço, de uma alegria que dá brilho nos olhos para estes que estão com seus dias cada vez mais próximos do término. E deixe-me dizer uma coisa agora, para toda a comunidade. Como eu disse, Jesus disse ao seu discípulo amado: eis a tua mãe. E de fato, como eu disse, ele levou isso muito a sério. Se você ler o contexto histórico da igreja de Éfeso, na qual João foi pastor, se nós tivéssemos o hall de membros, você veria lá o nome de Maria. E agora essa comunidade é contrastada com João, com a outra comunidade que também está aos pés da cruz. Se os 4 soldados são tomados pelo egoísmo e nesse momento de angústia querem tirar até a última roupa que Jesus tem, do outro lado, você tem aos pés da cruz 4 mulheres que foram descritas para nós, e um discípulo amado. E agora essa nova comunidade, ela é marcada pelo amor, que supre as necessidades do outro. Que supre as necessidades do outro. Sabe, meus irmãos, agora uma nova comunidade surge, na qual órfãos e viúvas podem se aproximar, porque há lugar para o cuidado, há lugar para a adoção, há lugar para o cuidado mútuo. E permita-me pedir licença a vocês para contar algo pessoal, de que de fato eu sou fruto dessa visão comunitária. Vocês sabem que eu perdi o meu pai quando ainda era pequeno.
Nem lembro. Era um bebê de colo. Era um bebê no colo da minha mãe. E Deus me trouxe a Cristo. Eu fui estudar no Instituto Bíblico. De lá fui trabalhar no campo missionário, em Sarduá. E Deus colocou um verdadeiro pai. O Senhor o quis levar há algum tempo. Presbítero Fábio Guerra abriu as portas da sua casa. Na sua casa já tinha lá, os filhos sabiam, o quartinho do profeta. Por 10 anos, me acolheu como se eu fosse um verdadeiro filho. Havia frango com quiabo para toda a família, mas havia frango frito para que eu pudesse fazer parte da mesa, uma vez que eu não gostava de frango com quiabo. Deus me conduziu ao seminário. E antes de chegar lá, eu já tinha conhecido o reverendo Valdeci, lá no Instituto Bíblico, que desde lá agia como pai. E o Senhor colocou mais um pai na minha vida. Alguém que me ensinou a amar o Senhor, a ter amor pelas Escrituras, me ajudou nos meus estudos, foi um verdadeiro pastor e contribuiu para que agora eu pudesse aqui estar falando com vocês. Eu sou fruto dessa tese, de que órfãos e viúvas podem se chegar perto da cruz, porque é uma comunidade de amor, feita pelo Senhor para eles. Pessoas que estão dispostas a amar, a trazer para perto, a fazer parte da própria família, como João fez com Maria. Agora deixe-me dizer uma coisa para você que é minha ovelha, para você que é membro da Igreja Presbiteriana Aliança aqui em Limeira. Uma das maiores necessidades que nós temos é exatamente de sermos uma comunidade marcada pelo amor. E uma das maiores necessidades que nós temos nesse tempo de pandemia é que os órfãos e as viúvas encontrem na nossa igreja uma comunidade marcada pelo amor. Esse grupo de risco está sobre os nossos cuidados. Por isso eu queria desafiar a você a pensar nessas coisas. Se você for honesto, você vai perceber que você tem pensado muito em você, na maneira como você pode sair melhor dessa. Mas pouco você tem olhado para o lado, para aquele que está do seu lado e que necessita dos mesmos cuidados que você está buscando ter, das mesmas condições para sobreviver que Deus te deu a oportunidade de possuir. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade de amor. Comunidade essa de amor, onde órfãos e viúvas podem encontrar aconchego, amparo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos capacite nesse tempo, para que a gente possa entender que o distanciamento social não é sinônimo de isolamento espiritual e emocional. Podemos estar unidos pelo amor que vem da cruz. Nós vamos cantar nesse momento um hino que fala sobre a maneira como, mesmo em tempos difíceis, nós podemos encontrar alegria em Jesus. Porque a cruz é uma realidade. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos encontrar felicidade. Vamos cantar então o cântico Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, de a dor a mais forte sofrer,
Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos orar e encerrar esse momento de culto aqui juntos. Agradecemos-te, Senhor, pela obra de Cristo na cruz. Agradecemos-te porque, por meio da cruz, temos reconciliação contigo. Agradecemos-te, Senhor, porque por meio da cruz nós podemos nos aproximar de Ti, podemos ter nova vida, podemos ter vida eterna. Agradecemos-te pelo exemplo que vem da cruz, exemplo esse carregado de amor, de abnegação. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos como comunidade criada por Cristo Jesus aos pés da cruz. Ó Senhor, que o amor seja uma marca no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos esse amor no dia a dia. Nesse tempo de angústia, que o Senhor nos ajude a demonstrar amor àqueles que estão solitários, àqueles que estão passando por momentos de angústia, de ansiedade, de depressão. Ó Senhor, nos ajude a vivermos a nossa vida com amor cruciforme, em forma de cruz. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe o nosso país, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Guarda-nos, Senhor, protege-nos. Mas se for da Tua vontade que o sofrimento venha à nossa porta,
Ajuda-nos a lidar com ele de maneira que traga glória ao teu nome. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, na condução, ó Deus, do nosso país e nas resoluções de todas as tratativas para que essa pandemia possa ser contida. Pedimos que o Senhor os abençoe. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e livra-nos, se assim for a tua vontade. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a consolação, o ânimo do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença, você que aí nos acompanhou durante esse período. Eu queria chamar a sua atenção para alguns rápidos avisos, tá? Primeiro, no próximo domingo, se Deus quiser e assim nos permitir, vamos voltar com a normalidade de todas as classes da nossa escola dominical, tanto do departamento de adulto como do departamento infanto-juvenil. Então, pela manhã, nós teremos, se Deus quiser assim nos permitir, o culto, e na sequência, escola dominical para o departamento de adultos. Nós vamos ter as aulas das nossas classes, aquela classe que você está matriculado ou matriculada, e você vai poder acompanhar a sua aula por meio do Zoom, e você vai receber o link para entrar na sala, lá no seu grupo de WhatsApp da classe que você faz parte. Se você não faz parte do grupo da sua classe, então durante essa semana você pode entrar em contato aí com o pessoal da Junta Diaconal, o pessoal da nossa área de comunicação, para que você possa ser inserido ou inserida no nosso grupo, ok? A escola dominical das crianças, vocês também vão receber maiores informações durante a semana. No entanto, a escola dominical será num período da tarde, ok? Então nós vamos nos reunir num período da tarde, você vai receber aí os horários, as informações para entrar na sala de aula, tá? Então vai ser num período da tarde, se Deus quiser e assim nos permitir. Por volta ali de 4 horas, 5 horas, vocês vão receber as informações tudo direitinho, qual é a sala que o seu filho faz parte e o link para que você possa ajudá-lo a entrar na sala de aula. Como são crianças, evidentemente vai precisar da ajuda dos pais, tanto para que possa conduzir a criança até a sala de aula, nesse caso a sala virtual, como também envolve aparelho eletrônico, seja computador, celular, para que essa aula possa ser monitorada e assim a criança que tem acesso à internet não faça uso para outra coisa a não ser para nesse período estudar a palavra do Senhor, ok? Na próxima sexta-feira, às 9 horas, se Deus quiser e assim nos permitir, nós vamos ter o culto da Páscoa. Então, hoje nós fomos na nossa exposição, se Deus quiser. A arte já está aí para você olhar. Se Deus quiser, nós vamos estudar a parte aí da nossa narrativa que fala sobre a morte de Jesus. Então, hoje nós olhamos um pouco para o episódio da crucificação e as cenas desse episódio, desse espetáculo da crucificação, e vamos chegar, se Deus quiser e assim nos permitir, no próximo domingo, à morte de Jesus. E vamos ver isso na sexta-feira, pela manhã, às 9 horas, se Deus quiser e assim nos permitir. E aí, então, no domingo de Páscoa, nós vamos ter a alegria de estudar sobre a ressurreição de Jesus. É o domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor ressuscitou, dia que o Senhor foi levantado dos mortos, e nós vamos nos voltar, então, para a parte da narrativa de João, na qual ele descreve a ressurreição de Jesus. Então, esses são os avisos. Não se esqueça que nós teremos os nossos grupos normais, isolamento social, distanciamento social não é sinônimo de isolamento no sentido do espiritual, no sentido da comunhão que nós podemos ter por meio desses meios que Deus assim nos permitiu. Então, aproveite essa semana,
entre em contato com pessoas, participe dos grupos, esteja em comunhão com seus irmãos, ore pela igreja, ore pelas pessoas da igreja. Se possível, entre em contato com pessoas da igreja, pergunte como é que está lidando com toda essa dificuldade, aproveite para orar, para estarem juntos, tá? Não deixe de fazer isso. Eu tive a alegria de, durante essa semana, estar ligando aí, entrando em contato com algumas das nossas irmãs aí, que eu disse assim, que tem idade para ser a minha mãe. Né? Eu não queria dizer outra coisa, vai que você te chamar de senhora, já viu o que dá, né? Então, olha, eu estou ligando para todas as irmãs que têm idade de ser minha mãe, né? E aí pude falar com essas irmãs e, graças a Deus, estão bem, lutando e lidando com esse momento difícil, principalmente as pessoas, as nossas irmãs que são viúvas, que é bem mais difícil de lidar em um momento como esse. Então, faça isso durante essa semana, tenha contato com o povo de Deus. Você precisa estar isolado do contato físico com as pessoas, mas não se isole da vida comunitária da igreja, tá bom? Deus então abençoe a todos, tenham todos aí um bom final de domingo e uma semana abençoada pelo Senhor. Forte abraço.